Você sabe quem realmente pode autorizar a abertura de um túmulo. A maioria das pessoas não sabe e só descobre quando já está no meio de um conflito. Abrir um túmulo não é apenas uma questão emocional. É uma questão legal, é uma decisão que envolve documentos, hierarquia familiar e responsabilidade. Muita gente acredita que qualquer parente pode chegar ao cemitério e pedir a abertura. Não, Hassan. Existe uma ordem, existe um responsável legal pelo jazigo, existe um titular. E é aí que começam os problemas, porque nem sempre quem sofre mais é quem tem direito legal. Imagine a situação. Um filho quer transferir os restos mortais do pai, mas o titular do jazigo é outro parente. Uma irmã quer cremar os ossos da mãe, mas quem assinou o contrato do túmulo foi um tio. Um novo casamento acontece. Filhos de um relacionamento anterior entram em conflito com o cônjuge atual. Quem decide? A dor não define a autorização. O vínculo emocional não substitui o documento. Na maioria dos cemitérios, quem tem direito de autorizar qualquer abertura é o titular do jazigo. O titular é quem assinou o contrato, é quem responde legalmente pelo espaço. Se o titular falece, o direito pode ser transferido para herdeiros legais. Mas isso exige comprovação, exige documentação, exige regularização. E quando isso não é feito, o conflito começa, porque abrir um túmulo exige autorização formal, exige requerimento, exige reconhecimento de firma, em alguns casos exige decisão judicial. Sim, existem famílias que vão parar na justiça por causa disso, porque, quando não há consenso, o cemitério não pode simplesmente abrir. E existe outro ponto que quase ninguém fala: o prazo de exumação. Não é possível abrir um túmulo a qualquer momento, por qualquer motivo. Existe um prazo mínimo legal após o sepultamento. Esse prazo varia conforme município e normas sanitárias. Antes disso, não é permitido, mesmo que a família queira, mesmo que haja arrependimento sobre o local escolhido, mesmo que exista briga. A lei vem antes da emoção. E aqui entra algo importante. Muitas pessoas não atualizam a titularidade do jazigo ao longo dos anos. O titular morre, ninguém regulariza, o contrato fica parado, e quando surge a necessidade de abrir o túmulo, descobre-se que juridicamente não há responsável definido. Isso pode atrasar tudo, pode gerar desgaste, pode gerar discussão familiar. Agora pense comigo, você sabe quem é o titular do jazigo da sua família? Você sabe se está regularizado. Você sabe quem teria direito de autorizar uma exumação se fosse necessário. A maioria não sabe, e é por isso que tantas situações viram conflito. Outro ponto delicado: nem sempre todos os herdeiros concordam. Um quer cremar, outro quer manter no local. Um quer transferir de cidade, outro quer deixar onde está. Quando não há consenso, a solução pode depender de acordo formal ou decisão judicial. E enquanto isso, o túmulo permanece fechado, porque o cemitério precisa de segurança jurídica. Ele não pode agir apenas com base em emoção. Existe também a diferença entre jazigo perpétuo e jazigo temporário. No temporário, após o prazo contratual, pode haver exumação administrativa. Se a família não se manifesta, os restos podem ser encaminhados para o ossário geral. No perpétuo, o espaço é da família, mas continua exigindo titularidade definida. Agora vem a parte que quase ninguém pensa. E se o titular não quer autorizar, mesmo que outros familiares peçam, enquanto estiver vivo e legalmente responsável, a decisão é dele. Isso pode gerar revolta, mas é a regra contratual. Por isso, planejamento é fundamental. Conversa em vida, evita a guerra depois da morte. Definir titularidade, registrar herdeiros, manter documentos organizados. Isso evita o dor desnecessária. Abrir um túmulo não é um ato simples. Envolve vigilância sanitária, envolve equipe especializada, envolve registro oficial. Não é algo informal. E cada município pode ter normas próprias. Por isso, sempre é essencial procurar a administração do cemitério e se informar corretamente. Agora eu te faço uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Se amanhã fosse necessário abrir o túmulo de um familiar seu, você saberia
por onde começar. Você saberia quem tem poder legal para autorizar, ou descobriria tudo no meio de um momento de dor. Esse é o tipo de assunto que as pessoas evitam, mas evitar não elimina o problema, só adia. E quando chega a hora, a confusão já está formada, famílias se dividem, irmãos deixam de se falar, processos se iniciam, tudo por falta de informação prévia. Não é sobre morbidez, é sobre responsabilidade, é sobre evitar conflito, é sobre entender que mesmo após a morte existem regras e que essas regras podem proteger ou complicar uma família. Você já conversou sobre isso com seus familiares? Já sabem quem é o titular? Já sabem o que fazer em caso de necessidade? Se não sabem, talvez seja a hora de conversar. Porque quando o assunto surge de forma inesperada, não há tempo para planejamento. Há apenas emoção. E emoção misturada com burocracia nunca termina bem. A informação é o que separa o caos da organização. E saber quem tem direito de abrir um túmulo pode parecer um detalhe, mas pode evitar anos de conflito. Agora me diz, você prefere descobrir isso agora com calma, ou no meio de uma briga familiar